Pessoal, hoje nossa aula, vai ser sobre a espectroscopia, né? Vocês fizeram aquele questionário, alguns não conheciam, né? Então a gente vai falar sobre o que é ela, quando é que ela surgiu, para que ela serve, tá? Então é chamado mundo das cores, ok? Então vamos lá. Vamos fazer uma leve relembrada, né? Vamos começar no trabalhinho que vocês estão para fazer, né, em relação à dualidade da luz. Tá? O que seria essa dualidade? Tá? A dualidade é em relação que ela tem duas formas de se comportar. Primeiro, como onda. Tá? Vamos relembrar que ela é o que? É uma onda eletromagnética, certo? Então, ela acontece no vácuo. Eletromagnética por quê? Porque tem um campo elétrico atuando juntamente com um campo eletromagnético. Tá? Mas quem foi que propôs, né, essa luz como onda? Os estudos, né, primeiro começou com o árabe, né, o Alanzen, né, e ele, nos seus experimentos, percebeu que a luz ela se propagava em linha reta. Tá? Então, por isso, ele afirmou que a luz era o quê? Era uma onda. Tá? Porque ela se propagava em linha reta. Depois veio René Descartes, aqui, esse bonitão aqui, né? Uma belezura, que ele disse o quê? Que os raios luminosos, ou seja, os feixes de luz, né? Elas são o quê? Vibrações. Por isso, elas são o quê? São ondas, tá? Pelo fato de vibrarem. Depois, complementando os estudos, veio Huygens, né? Huygens. E ele tinha o quê? Ele percebeu que a luz tinha os espaços, né? Que ao projetar, né? Ou seja, ela se propagar, se comportavam umas partículas. E aí começou a surgir o quê? Algumas especulações entre os cientistas. Bom, a luz é uma onda, mas o que são essas partículas que estão preenchendo? Aí a gente veio, né? Veio quem? Veio Newton, tá? Que falou o quê? Que a luz ela era uma partícula, ou seja, que era um corpúsculo, né? Então, como é que ele descobriu isso? Através do quê? Olha, da decomposição da luz, ou seja, né, da dispersão. Ele projetou uma luz, né, e ele percebeu que ela se decompunha ao passar por um prisma. Tá? O seu experimento, na verdade, começou num quarto, né? Ele viu que durante uma fenda, uma fresta que ele tinha na parede, entravam os raios de luz. Tá? E ao se deparar com um prisma, o que acontecia? Ela se decompunha em várias cores. Tá? Então, o que ele disse? Que eram partículas. Ok? Depois veio Planck e Einstein. Tá? Que, olha quantos anos foram passando, né? Que aí eles pegaram esses estudos e fizeram vários experimentos e foi quando dado, né, através do efeito fotoelétrico que vocês vão aprender, que a luz ela era tanto uma onda quanto uma partícula. Por isso que essa característica da dualidade da luz, tá? Ela é tanto onda quanto partícula. E relembrando o espectro eletromagnético, né, as suas frequências, o que é o espectro eletromagnético? É a decomposição da luz. Tá? O espectro ele é formado por várias ondas, certo? Ou seja, as ondas mais curtinhas são que os raios gamas, as ondas mais compridonas são as ondas de rádio, tá? Então ele começa nas ondas de rádio, né? Que tem uns que a gente vê que é ao contrário, e termina onde? Nos raios gamas. Então começa algo de baixa energia e termina onde? No maior energia. Começa na frequência vermelha, né? E ela vai, ó, se decompondo até chegar na cor violeta. E o que é essa luz visível? Essa luz visível é a faixa de frequência que a gente consegue ver. Correto? Então, nós, seres humanos, a gente consegue ver de 400 nanômetros a 700 nanômetros, desculpa. Nas ondas de infravermelho, alguns animais conseguem, tá?
os raios-x também, na ultravioleta, né? Só que nós é só nessa faixa estreita que é chamada de luz vermelha. E o que são as frequências? As frequências são as cores, elas se apresentam como as cores, ou seja, de acordo com o nível de energia, é um tipo de frequência, é uma cor, ok? Depois, assim, como é que a gente, né, consegue ver as cores? Como ela se comporta? Né? A cor, a gente só consegue enxergar através da luz, correto? E como é que a gente consegue ver? É por meio da reflexão. O que quer dizer isso? Algo que bate e volta, ou seja, reflete que nem um espelho. Então, por exemplo, para a gente enxergar a luz branca, quando a gente vê objetos de cor branca, o que aconteceu? A luz incidiu, bateu nesse objeto e voltou. O que aconteceu? Ele refletiu todas as cores do espectro. Lembra que os espectros é como se fosse o arco-íris, que tem todas as cores? Ok? E quando a gente enxerga uma cor, por exemplo, a violeta, ou azul, ou vermelho, o que aconteceu? A luz branca incidiu sobre esse corpo e o que houve? Ele absorveu as outras frequências e refletiu a cor que a gente está vendo. Então, aqui no caso, nesse exemplo, é a violeta. Bateu, absorveu todas as outras cores do espectro e refletiu o quê? A violeta. Por isso que a gente enxerga cada cor separada. E quando a gente vê preto? Absorveu todas as frequências, ou seja, não refletiu nenhuma. Então, a gente consegue enxergar a cor preta, ok? E os fenômenos luminosos, vamos relembrar também. Ó, nós temos o que? A reflexão, ó, bateu na superfície e voltou, tá? E a refração, lembra do arco-íris? A refração, ela encontra a luz do sol, encontra a gotinha do arco-íris, ou seja, ela estava no ar, ela passou para o meio que aquoso de água, então ela mudou de meio. Então, o que é a refração? É quando muda de um meio de propagação a luz, tá? Refração, ela passa de um meio para o outro, reflexão bate e volta. Depois a gente tem o que? A dispersão, ou seja, a decomposição. Ó, luz branca encontrou um prisma, ou uma lente, ou uma lupa, algo que vai fazer o que? Decompor essa luz em que? Em várias frequências, ou seja, nas frequências que é composta a luz branca. Ok? Igual a experiência de Newton. Depois a gente tem o que? A difração. A difração, ela é o que? É quando ela consegue passar por pequenos obstáculos, ou seja, por exemplo, você senta com a porta fechada, mas quem está do outro lado consegue ver aquela fresta da luz. Por quê? Porque a luz, ela é uma onda, então ela consegue passar por obstáculos, ok? Agora vamos lá, e o que é essa espectroscopia? O que seria isso? A espectroscopia, ela nada mais é que o estudo da luz. A partir do momento do que? Das cores que ela se divide, tá? Ou seja, as frequências ao interagir como uma matéria, tá? O que quer dizer isso? Quando a luz incide sobre algum determinado corpo, determinada matéria, ela vai refletir algumas cores, pode ser todas, de alguma forma, tá? Então, ela vai analisar, é uma técnica, né? Que ela analisa como é que é essa interação entre a radiação da luz eletromagnética, né? Com os componentes químicos de cada matéria. Ou seja, cada matéria tem a composição química, né? Formada por átomos e moléculas. Então, ele vai refletir de alguma forma, formando um espectro. Igualzinho do arco-íris. Então, o espectro é como se fosse a impressão digital de cada matéria. Nós não temos a nossa impressão digital, cada um tem a sua. As zebras também, com aquele monte de listra, nenhuma listra é igual. O espectro é a mesma coisa, cada material tem um espectro, tá? Ele é diferente. Por exemplo, aqui embaixo, a gente tem o que? O hidrogênio, que vários gases, correto? Olha, eles não são diferentes? Isso quer dizer o quê? Que ao incidir a luz sobre esse gás, ele apresentou o quê? Essa faixa de espectro, tá? É chamado de raios também, tá? Então, o hidrogênio diferente, o hélio, olha, cada gás tem um espectro diferente,
correto? Então, é isso que é a função da espectroscopia. Ao incidir a luz, tá, é utilizado um prisma, uma rede de difração. Tá? Pode ser até um CD. Tá? Aquela parte coloridinha do CD, quando você tira aquele papel, ela não fica que nem um arco-íris. Aquilo ali serve como uma rede de difração. Então, cada matéria vai apresentar um determinado espectro. Ok? E aí, como é que tudo começou? Da onde surgiu essa história de espectro? Primeiro começou por Isaac Newton, né? Que ele percebeu que a luz, ao incidir, né, a luz branca, né, como a do Sol, quando passava por um prisma, o que acontecia? Ele se decompunha, ou seja, fazia diferentes cores, formando um espectro, que é nem um arco-íris. Tá? Já em 1802, o Wollaston, ele percebeu que a índice de refração, ou seja, quando passava de um meio para o outro, né, apresentava umas fendas, ou seja, né, ele estava estudando as purezas dos óleos, né, das substâncias. E ele percebeu que ao incidir a luz solar, né, por uma fenda e depois por um prisma, apareciam umas luzes escuras. Mas o que seriam essas luzes escuras? Tá? Foi quando apareceu o Fraunhofer, um alemão, né? Ele trabalhava com fabricação de instrumentos ópticos, né? De vidro, então ele fabricava lentes, fabricava prisma, microscópio, e aí ele começou a analisar, né? E aí ele percebeu que essas linhas escuras, que foram chamadas de linhas de Fraunhofer, né? Eram as linhas espectrais, ou seja, era a diferença que cada objeto, cada estrutura tinha, tá? E aí ele contou que as linhas escuras, né, ele colocou com as letras maiúsculas, tá? E as linhas mais fracas colocou com letra minúscula. E começava do vermelho, né? Do vermelho para chegar no laranja, a decomposição da luz. Então, é por isso que foi chamado de espectro, né? Linhas de Fraunhofer, que ele percebeu que essas linhas nada mais eram do que os comprimentos de onda. E aí, o que é um espectroscópio? Tá? O espectroscópio, ele é utilizado, né, onde você vai olhar, né, o olhinho, né, uma rede de difração, que nem a Pro falou, que pode ser até um pedaço de CD, tá? E é colocado para analisar, né? Ou seja, incide uma luz, essa luz vai bater na rede de difração, lembra que tem uma fenda, correto? E vai analisar, né? Vai demonstrar, aparecer o espectro. Esse aqui é mais sofisticado, olha que chique. Aqui já é colocada a amostra, incide a luz e olha, ao fato que ela já é projetada direto no computador, né? No computador, ó, os fios eles vão levar para um computador. Tá? Esse aqui é o espectroscópio, e então ele vai levar e ele já vai aparecer qual é o espectro que essa determinada matéria tem. Ó, esse aqui é um outro exemplo, a fonte de luz branca, ó, incidiu para uma grade de difração, tá? Que pode ser um prisma, uma lente ou um pedaço de CD. E o que acontece? Olha o espectro, que bonitinho. Aparece várias cores. E lembre-se que cada matéria tem um determinado espectro. Por mais que a gente vê que apareceu todas as cores, mas elas se comportam bem diferente. E aí, como é que veio, né? O que é espectro contínuo, o que é de emissão, o que é de absorção? Isso é chamado as leis de Kirchhoff. Vocês vão ver o ano que vem que Kirchhoff também mexeu com a parte de circuito eletrônico, tá? Que é a lei de malhas e de nós. Mas ele também teve uma grande contribuição na luz, tá? Então, o que ele colocou? Que acontece de aparecer um espectro contínuo, ó, sem raias, ó, não tem nenhum risquinho, quando o corpo é quente, tá? Né? Um corpo opaco, ou seja, lembra que opaco ele não consegue visualizar do outro lado, né? Os meios de propagação. Quando ele é quente, é sólido, líquido ou gasoso, ele vai emitir o quê? Um espectro contínuo, sem as raias, tá? E se esse gás for transparente, a gente consegue ver do outro lado, tá? Os espectros, as linhas são brilhantes, tá? Que são chamadas linhas de emissão. Aqui, ó. Então, o número, ó, de acordo com cada posição, vai descrever que elemento químico que foi, tá? E quando ele aparece assim, ó,
Ele começa no espectro contínuo, passa por um gás de temperatura mais baixa, ou seja, mais frio, e depois o que vai acontecer? Esse frio vai causar a presença dessas linhas escuras, tá? Então, o que quer dizer? Que o número e a posição dessas linhas, sabe, vão depender do elemento químico do gás. Lembra que a Pro falou que cada matéria, né, tem um determinado o espectro, tá? Então, assim, como a gente vai identificar, tá? Ó, cada elemento químico tem a sua assinatura espectral, ou seja, tem o seu espectro característico, tá? Então, como todas as matérias são formadas de átomos e moléculas, elas permitem ser detectadas à distância, tá? Por quê? Porque absorvem determinadas frequências, ou seja, as cores, tá? E quando falta, né, essas linhas pretas, o que a gente percebe, né? Que foi absorvida essa determinada frequência, tá? Então, dá para, né, saber que existe um planeta, uma estrela. O que é composto aquele planeta, o que é a estrela, a partir do momento, né, utilizando o espectroscópio, tá? Então, assim, os astrônomos, né, que trabalham com isso, e o que acontece para descobrir um planeta, uma estrela, é bem sofisticado. Então, o que acontece? Emite uma luz, tá? Essa luz, ela se propaga, né? E ela, quando encosta em alguma substância, em algum material dentro de um planeta, de uma estrela, ele vai refletir o quê? O espectro. E através desse espectro vai saber que composição que tem lá. Tem oxigênio, tem hidrogênio, tá? De que material é composto. Ou seja, dá para saber o que tem lá sem nunca ter ido. Correto? E as aplicações? Para que serve a espectroscopia? Ela tem inúmeras aplicações e vários tipos de espectroscopia também, tá? Várias técnicas. Então, a Pro elencou algumas aqui para vocês, tá? Ela serve para o quê? Para estudar processos químicos, tá? Como a corrosão em determinados materiais de ferro, né? Ou a catálise, né? Então, dá para saber que processos químicos ocorreu naquela superfície através do estudo da espectroscopia. Dá para identificar manchas e descolorações, tá? Fontes contaminantes, ou seja, fontes contaminantes de metais pesados, mercúrio, né? Elementos radioativos, tudo através da luz. A composição da estrela, tá? De galáxias, de corpos celestes, nebulosas, o que existe lá? Né? Através da espectroscopia. Outra coisa legal também na indústria de alimento, tá? Os alimentos, quando eles estão estragados ou com alguma deteriorização, ao incidir, né, a luz, a espectroscopia, o espectroscópio, né, ele vai emitir um determinado espectro. Se o espectro estiver nas condições corretas, porque tem os parâmetros, né, já pronto, vai saber que aquele alimento está bom. Se ele apresentar um outro tipo de espectro, vai saber que aquele alimento está contaminado. Tá? Ó, a amostra de águas, tá? Ou sólidos, né, para determinar se tem metais, tá? Na análise farmacêutica, ou seja, né, nas medicações, né, a quantidade dos compostos, se tem sódio demais, se tem algum elemento que não é para estar ali, tá? E na saúde, como exames diagnósticos, né, que ele pode ser utilizado para saber as densidades dentro do corpo humano, e assim, são inúmeras aplicações que podem ser feitas utilizando a técnica de espectroscopia. Tá? Então eu agradeço, muito obrigada a todos e até a próxima.